Graças a Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, Jesus definiu a vida, definiu a plenitude da vida quando falou sobre a fé. A fé é o que nos comunica com Deus, com o trono de Deus, o trono da justiça, o trono da vida. Do trono de Deus jorra o Espírito da vida, o Espírito de Deus, que é o Espírito da fé. E o Espírito da fé nos move para frente. O Espírito da fé nos faz crer no amanhã, crer no futuro, acreditar em nós mesmos. E então tomar posse daquilo que nós determinarmos. Como ele mesmo disse, o meu justo viverá pela fé. Ou seja, a pessoa é justa diante de Deus, terá vida por meio da fé. Fé é certeza, fé é convicção, fé é dependência pura de Deus. Fé é dependência da atitude de sacrifício. A fé é o que nos faz sair do último lugar para o primeiro. Porque o autor e consumador da fé torna possível o impossível para aquele que se liga com ele, para aquele que se alia com ele, para aquele que obedece à sua voz, à sua palavra. Quando nós dependemos da fé, nós dependemos de Deus. Quando nós dependemos de Deus, nós dependemos da fé. Porque a fé nós não vemos, é algo abstrato, invisível. Mas não se vê com os olhos físicos, mas com os olhos espirituais, com os olhos da fé, porque a fé tem olhos. A fé tem visão. A fé sabe o que quer. E quem tem fé foi agraciado pelo próprio Deus Altíssimo, porque a fé vem do Espírito de Deus. Ah, minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome do Senhor Jesus, receba a fé aí onde você está, para vencer as suas lutas, os seus desafios, para vencer o seu leão, matar o seu leão no dia de hoje. Nós dependemos da fé. Por exemplo, neste mundo, não há como você viver sem a fé. Não há. Mesmo os incrédulos dependem da fé. Mesmo os incrédulos. Você sabe, um mínimo de desconfiança, de dúvida no mercado financeiro e já é suficiente para fazer a bolsa de valores despencar. Tudo por conta da falta de fé, ou seja, por conta da dúvida, por conta da desconfiança. Você verifica que um menor rumor de dúvida num determinado produto já é suficiente para derrubar o comércio e o fabrico e a produção daquela mercadoria. Minha amiga, meu amigo ouvinte, todos dependem da fé. Por isso,
investir a vida na fé é investir a vida no futuro. E não num futuro apenas aqui na Terra, mas num futuro eterno. Por isso, vale a pena você investir o seu intelecto, a sua cabeça, naquilo que Deus falou, naquilo que está escrito, naquilo que está profetizado, para que então você venha usufruir os benefícios da fé, os benefícios que a fé garante àqueles que creem. Graças a Deus. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade. A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Vamos ouvir agora o testemunho de fé de uma pessoa que estava enferma na fé, que não conseguia enxergar um palmo à sua frente, mas foi curada e veja o que aconteceu na vida dela. Vamos ouvir. Eu comecei a participar das reuniões da igreja desde a minha adolescência. E eu sempre fui uma pessoa dedicada, tanto que eu comecei a trabalhar desde os 11 anos. Eu gostava de fazer planos e gostava e sempre concretizava eles, porque eu era muito determinado. Eu era uma pessoa muito feliz, porque a minha vida estava no altar de Deus. Eu ia para as reuniões diariamente, mas em casa eu continuava praticando. Eu lia a Bíblia com muita frequência, principalmente antes de dormir. Eu fazia os meus propostas em casa, eu orava de madrugada, eu orava à noite, quando acordava agradecia a Deus, mas eu fui conhecendo pessoas que não estavam na mesma fé que eu, novas amizades, né? Eu fui conhecendo novas coisas, eles foram me apresentando um mundo diferente, um mundo que parecia ser interessante para mim. Então eu passava mais tempo na rede social, eu lia menos a Bíblia. Eu passava mais tempo na casa de amigos, eu jejuava menos. Eu chegava à tarde cansado, eu já não orava. E isso foi desgastando e foi me esfriando. E eu que sempre procurava estar presente assim nas reuniões da igreja, fui deixando aquilo se acabar aos poucos, porque eu sabia da importância das correntes. Nem de quarta-feira eu estava mais indo. Eu estava indo só aos domingos mesmo. Eu fui deixando de fazer as minhas campanhas, os meus votos, já não cumpria mais. A ocasião assim que eu toquei no dízimo, que eu não devolvia mais o dízimo, eu passei a ser infiel a Deus. Com o tempo, nem aos domingos eu ia mais. Aí eu vi que as coisas estavam realmente... minha fé tinha se apagado, literalmente. Me afastei da igreja e principalmente de Deus. E isso teve suas consequências, que foi uma vida de destruição total. Onde eu me envolvi de vez com essas más amizades e fui conhecendo coisas novas, fui conhecendo a droga, bebida, a prostituição, a mentira. Eu não tinha mais responsabilidade, né? Todo emprego, todo trabalho que eu começava, eu parava, eu desistia, eu era um mau funcionário, eu era mandado embora. Tudo eu parei, eu terminei os meus estudos pela metade, então eu não era mais dedicado como antes. Tudo que eu colocava a mão dava errado. E tudo aquilo que eu não tinha antes, eu comecei a ter, né? Que foi a angústia, a depressão, a tristeza. Chegou um momento que eu não usava mais droga na balada, na noitada, eu usava droga dentro da minha casa. E por conta disso, certa vez eu estava usando uma quantidade grande. Então, aquilo foi me fazendo mal. Quando eu fui ver, eu estava tendo um início de overdose dentro da minha casa. Por conta das madrugadas que eu passava acordado,
pelo uso de drogas, eu via muita programação da igreja. Então, toda vez que eu olhava, me vinha a memória, né? Eu sentia muita saudade. Aquilo, a memória, as lembranças, porque eu era muito feliz, né? Foi quando eu tomei uma atitude. Eu não aguentava mais e resolvi voltar. Resolvi voltar para Deus. Voltei à igreja, retornei à minha comunhão com Deus, só que não foi fácil. Então eu comecei a ser fiel de novo, voltei a ser fiel, voltei a cumprir os meus votos, as minhas campanhas, e aquilo foi me dando mais força com o tempo. Esse foi o meu remédio, voltar aos braços de Deus, andar conforme a sua palavra e zelar pela minha fé. E hoje tudo mudou, né? Aquela tristeza, aquela depressão, aquele vício que eu tinha, eu já não tenho mais nada. Me libertei completamente dos vícios, não tenho mais desejo de morte. Hoje meu desejo é de viver, de ser feliz. Hoje eu sou um filho que dou orgulho para os meus pais. Antigamente eu era mandado embora por conta da minha má conduta. Hoje eu que pedi as contas do meu último emprego para mim abrir o meu próprio negócio. E hoje eu tenho um ânimo, hoje eu tenho energia em tudo que eu faço. Em tudo que eu coloco a mão, eu sou dedicado, eu sou bem-sucedido. Porque eu cuido da minha fé. A fé para mim é um tesouro, é o que me leva a Deus. Por isso que eu cuido dela. Todas as pessoas que não se submetem à palavra de Deus trazem destruição para suas vidas. Mesmo que possuam fé, dons, se não há obediência para com a palavra de Deus, será com certeza rejeitado por Deus. Deus vê o coração e reconhece aqueles que o temem e guardam a sua palavra. E esses são os que desejam a vida eterna, os que se humilham, se arrependem de seus maus caminhos e buscam o trono da graça e misericórdia de Deus. Igreja Universal do Reino de Deus, alimentando vidas com a palavra de Deus. A prioridade na nossa vida é a nossa fé, porque dela depende a nossa salvação. Dela depende a nossa salvação. Da sua fé depende a sua salvação. Sem a sua fé, você não se chega a Deus. E não se chegando a Deus, como é que você vai conseguir tomar posse daquilo que você quer? Sem a sua fé, você está perdida, irremediavelmente perdido. A fé, eu tenho dito, é como oxigênio, o ar que respiramos. Faltou fé, faltou vida, faltou conquista. Se pela fé você conquista, pela dúvida você perde. Sem fé você vai perder. Então você tem que tratar da sua fé como a menina dos seus olhos. Você tem que cuidar da sua fé, investir na sua fé, mais do que tudo nesse mundo. Mais do que tudo nesse mundo. Porque a sua vida depende dela. O fôlego da vida depende da sua fé. Então, minha amiga, meu amigo, esses testemunhos servem para abrir os olhos daqueles que são espertos, daqueles que são hábeis, aqueles que se aproveitam disso para colocarem as suas barbas de molho. Põe a barba de molho, minha amiga, meu amigo, para que você não venha sofrer o que essas pessoas sofreram, passaram, gemeram, por terem desprezado a fé. Vamos ouvir mais um testemunho. Meu nome é Aurilene e eu já ouvia falar da Igreja Universal. Cheguei até aí algumas vezes, né? Mas não tinha um compromisso com Deus. Eu não tinha um compromisso de ir, de levar as coisas a sério. Então, eu ouvia ali e quando eu saía, eu praticava tudo de novo errado. Então, servia no momento, mas depois eu não praticava, não colocava em prática. E eu lembro que eu era uma pessoa muito nervosa, uma pessoa que a minha saúde não era 100%, eu sentia muitas dores de cabeça,
muita mágoa. Eu tinha mágoa até da minha família, eu tinha mágoa do meu esposo, eu tinha muito ressentimento, eu era muito ciumenta. E muitas das vezes eu procurava preencher o vazio que tinha dentro de mim. Muitas das vezes eu saía e eu queria ficar alegre, eu queria me divertir. Então eu preenchia um vazio bebendo, né? Achando que aquilo ali fosse suprir a minha tristeza, o meu vazio. Mas quando eu chegava em casa, era tudo igual, então não mudava nada, né? Era uma coisa que não tinha controle. Até que, passando-se os dias, o tempo, a minha filha ela começou a ir para a Igreja Universal. E foi aí quando ela me fez um convite e eu fui novamente com ela. E aquele dia eu percebi que foi diferente. Porque aquele dia eu vi que eu precisava mudar de verdade. E aí foi quando eu comecei a buscar, eu comecei a fazer os propósitos, jejuns, orações. Eu dobrava os meus joelhos e eu falava para Deus, Deus, eu quero mudar de vida. Eu não aguento mais essa vida, essa vidinha. Eu não aguento mais esse vazio. Eu não aguento mais ser essa pessoa insuportável, porque eu era insuportável. Eu era ciumenta. E foi quando, numa reunião de quarta-feira, o Espírito Santo veio. E ali eu tive uma sensação maravilhosa. Foi a certeza de que eu tinha tudo. De que eu tinha tudo. Eu tinha, ali me deu a certeza, eu tinha paz, a certeza de que todos os meus problemas se resolveriam. Eu tive perspectiva de vida que eu não tinha. Eu vivia por viver. E quando eu recebi o Espírito Santo naquela quarta-feira, ali tudo foi transformado. Ali tudo foi transformado. Eu voltei para casa outra pessoa. Eu voltei para casa leve, cheia da certeza da vitória, cheia de paz. Eu tinha certeza de que tudo ia dar certo. Eu não tive mais medo. Hoje eu tenho alegria e eu sou grata a Deus por tudo isso. Eu sou grata a Ele por ter essa paz, essa felicidade. Hoje eu sou feliz. Né? Hoje eu tenho a minha família abençoada, meu casamento restaurado, a minha filha também restaurada. Hoje ela vive na presença de Deus, a gente serve juntas. Né? Hoje a gente tem paz, hoje a gente tem diálogo, coisas que a gente não tinha. Né? Hoje a minha filha e eu somos amigas, hoje a gente conversa, hoje meu marido e eu e ela senta na sala e pode assistir um filme, antes não era assim. Então tudo consequência do Espírito Santo na minha vida. Graças a Deus. Você viu, minha amiga, você tem visto os testemunhos. Nós temos trazido aqui testemunhos para que venha despertar a sua fé, para que você venha acordar. Não faça a sua vontade, minha amiga, meu amigo. Não faça, não use a sua fé para fazer a sua vontade. Use a sua fé para fazer a vontade de Deus, para que você então seja feliz. Para que você então venha se realizar. Para que então você venha manter a sua fé ativa, saudável, viva, de forma que você conquiste os seus sonhos. Tá bom? Nós vamos ficando por aqui, amanhã vamos estar de volta. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.